O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Porque nesta breve frase, Jesus faz um autorretrato de si mesmo que resume, sintetiza tudo aquilo que os profetas anunciaram a respeito dele e, sobretudo, ele encerra 3 grandes títulos messiânicos. O primeiro é Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem tem uma reminiscência bíblica muito forte, sobretudo na pessoa do profeta Daniel, que é o profeta dos novos tempos. É aquele que profetiza a mudança de épocas, a mudança e a queda de impérios. É aquele que na fidelidade à lei do Senhor, ele consegue interpretar à luz de Deus todos os acontecimentos da história do seu tempo. É, portanto, um título que, dado a Jesus, significa que ele é o profeta dos novos tempos. É a novidade absoluta. É aquele que interpreta a história e ajuda aos seus discípulos e discípulas a interpretar a história. Ao mesmo tempo, esta palavra, Filho do Homem, torna Jesus muito próximo de nós. Não é somente Filho de Deus, mas é Filho da humanidade, não apenas da humanidade judia, não é? Da cultura do seu tempo, mas aberto a todas as culturas. Aliás, é Jesus que usa as expressões mais fortes e mais abertas durante a sua pregação, como a palavra todos, atrairei todos a mim, que todos sejam um, ide anunciai a todos os povos, não é? Porque esta abertura que Jesus realiza sobre o antigo Israel é a grande novidade da mensagem que ele dá aos seus discípulos para que anunciem o Evangelho a toda criatura. É, portanto, um título messiânico que resgata, não é, toda a novidade da intervenção de Deus como o Senhor da história. Tem um outro título, servo. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, relata um pequeno trecho, não é, dos cânticos do servo de Javé. Um servo que endossa todo o pecado do homem, todo o negativo da humanidade, o assume em si e paga um preço alto para resgatar toda a humanidade. O profeta Isaías diz ele foi esmagado, e nós vemos em Jesus crucificado este servo que dá a vida para resgatar a humanidade do mal e para reunir, reconciliar a humanidade com Deus e entre si. Mas tem um terceiro título que talvez nós deixamos um pouco de lado nas nossas reflexões e na nossa formação. Jesus diz em resgate por muitos. Tem uma palavra hebraica que talvez alguém tenha escutado falar ou dizer ou citar, não é? Que indica o que significa este resgate. É a palavra Goel. Goel é o parente próximo que se coloca que é pronto a se colocar no lugar daquele que tem dívida ou daquele que por ter uma grande dívida arrisca de ser escravo. Nós traduziríamos na nossa língua, não é, como o fiador. É aquele que está pronto a pagar se a gente não paga. É mais ainda, é aquele que está disposto a se colocar no lugar da gente para a gente ser poupado. É aquele parente próximo que assume a nossa vida. É aquele irmão que está pronto a pagar por nós, que está pronto a se colocar no nosso lugar. É um terceiro título. E este título Jesus
o assumiu plenamente. Ele é o irmão que paga por nós. É aquele que está no nosso lugar, porque ele, santo e inocente, foi sacrificado pelos nossos pecados. E Jesus estava muito consciente disso. Ofereceu-se livremente à paixão. Não é? Eu dou a minha vida, diz no Evangelho de João, porque eu quero. Não é vítima de acontecimentos externos, não é? De uma fatalidade, mas Jesus interpreta também os acontecimentos últimos da sua vida para a entrega de si próprio, como vontade do Pai, é a sua hora. E esses 3 títulos messiânicos que Jesus coloca numa frase tão pequena, não é? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate por muitos, são 3 títulos que chamam a cada um de nós à conversão, porque a nossa cabeça, queira ou não, é a cabeça da mãe dos filhos de Zebedeu e de Tiago e João. É a cabeça do poder. É a cabeça de quem quer aparecer. A nossa estrutura, também pela sociedade de concorrência em que nós estamos inseridos e que nos influencia continuamente, a nossa cabeça, a nossa vida está projetada na glória, está projetada no aplauso, está projetada na realização de si mesmo, está projetada, portanto, para se impor em cima dos outros. E nós devemos ser, antes de mais nada, como Jesus, filho e filha do homem, isto é, capaz de profetizar tempos novos, capazes na fidelidade de Deus, não é? E a sua lei, que é o amor, não é? Capazes de interpretar a nossa história à luz desta palavra. Não nos deixemos influenciar pela mentalidade permissiva, pela mentalidade de concorrência deste mundo. É importante que coloquemos o Senhor como o Senhor da nossa história pessoal, mas também da história da humanidade. E pensar que a última palavra será vida e não morte, será paz e não guerra, será justiça e não perversão e injustiça, será amor e não ódio. O Senhor envereda a humanidade através de sofrimentos inenarráveis, e nós vemos a cada dia o que acontece no mundo. Envereda a humanidade para um final glorioso, mas é a glória dele, não é a nossa glória. Sermos, portanto, capazes de interpretar a nossa história e a história em que vivemos à luz da primazia e do senhorio do Senhor, como fez o profeta Daniel e como fez Jesus. Sermos homens e mulheres de serviço. A nossa pretensão única é o último lugar, não é o primeiro lugar. Quer dizer, se a gente, no fim do dia, de cada dia da nossa vida, poder dizer: eu hoje servi, eu hoje fui o último, né? Eu me coloquei como estrado, né, aos pés dos irmãos, aí teremos cumprido a nossa missão, e fazê-lo por amor, não por constrangimento, não como quem carrega o mundo nas costas, como quem reclama. É o nosso lugar, é o nosso lugar, a partir de nós, bispos e padres e diáconos, não é? E quando somos ordenados, a primeira coisa que a igreja pede de nós é que nos prostremos no chão. Nós somos estrado, não somos trono. Não é? O trono é para Deus, é para o Cordeiro, é para a esposa, quando se apresentar ao Cordeiro. Mas o nosso lugar é o chão, é o estrado, é ser gente que carrega o peso do irmão. E por final, resgatar vidas, resgatar pessoas, ser irmão que se coloca no lugar de quem está na miséria, no pecado, na perdição, não é? O resgate é próprio de Jesus, que se colocou no nosso lugar e pagou por nós, e pagou um preço alto. Estes 3 títulos messiânicos que encontramos numa frase tão pequena nos ajudam a vivenciar toda a nossa experiência cristã de acordo com o retrato que Jesus faz de si mesmo.
É o mais completo, talvez, retrato que nós encontremos nos Santos Evangelhos, dado não pelos outros, mas pelo próprio Jesus. É, portanto, Jesus que se apresenta a nós no Evangelho, nas leituras, na Palavra de Deus de hoje, a fim de que nós, como seus seguidores e seguidoras, possamos realmente nos inspirar a este retrato, nos espelhar e tirar as conclusões práticas na nossa vida de cada dia.